Continuação, gatas da história. E aí eu falei pra ela falou assim, você tem que ver ele. Eu falei, amiga, eu não vou conseguir ver ele, porque a ordem da minha tia foi pra mim ir embora, né? Já era pra mim ter ido. Aí ela falou, não entendi por que ela te proibiu de você ficar aqui. Aí eu falei, também não entendi. Mas é melhor ir embora, né? Melhor não confrontar a Ravena. Aí ela, sim, mulher, ele é muito gato. Tenta dar a volta lá no balcão e olha do outro lado, que ele tá de costas. Aí depois você vai embora. Aí eu falei assim, não, nem quero ver, deixa pra lá. Aí ela, tá bom então, amiga, vai com Deus. Aí dei um beijo nela, ela falou, vou voltar lá, tomara que ele me queira. Aí eu falei, boa sorte. Aí, gente, beleza. Na hora que eu tava saindo, uma intuição, assim, me falou assim, vai lá curiar. Aí eu fiquei, mano, será que eu vou? Aí eu, ai, meu Deus do céu. Aí dei a volta, tinha uma parte, assim, por trás, que era quando, por exemplo, contratei o DJ, aí ele entrava por ali. Era tipo um camarim, mas que não era um camarim, porque não tinha contratantes pra isso. Mas era uma parte escondida ali que passava por trás de um palco que tinha. Quando tinha pagode, quando tinha futebol, a gente contratava, assim, sabe? Colocava telão, contratava a banda de pagode, enfim. E aí tinha uma parte que você passava por trás, uma parte técnica. Eu passei ali por trás sem ninguém me ver, me escondi. E aí a minha tia conversando lá com eles, só que a música muito alto, tudo muito escuro. Quando eu consegui ver, gente, na hora que eu olhei, eu fiquei, mano, de onde que eu conheço esse cara? Eu sei que eu vi um homem, ele era um pouquinho gordinho, assim, ele tava, já falei pra vocês a roupa que ele tava, né, mas era mais velho. E aí o cara que tava sentado ao lado dele, que era um menino, um homem, mais novo, tipo assim, aparentava ter mais ou menos a minha idade. Ele tava sentado, e aí na hora que eu bati o olho nele, eu falei, cara, de onde eu conheço ele? E aí eu fiquei olhando ele, e tipo assim, muito gato mesmo. Ela não tava exagerando, ele era muito gato. E aí eu fiquei olhando, tentando lembrar. Só que não lembrei de onde eu conhecia ele, porque tava muito diferente, sabe? E aí eu ali atrás, lembra do seu José que eu falei pra vocês? Então, o seu José, ele era tipo um braço direito da minha tia, então ele sempre tava em todas as reuniões. E aí ele, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você ter ido embora? Aí eu fiquei assim, aí eu, mas eu esqueci de pegar minha bolsa. Aí ele olhou pro meu braço, aí eu achei minha bolsa. Tô indo embora agora, tchau. E aí, em vez de eu voltar, eu, perdida, fui pra frente, pra poder sair pelas portas da frente. Na hora que eu tava saindo, passando despercebido, a minha tia me catou pelos braços. Me catou pelo braço, aí eu tomei um susto. Ela, o que você tá fazendo aqui, Vitória? Aí eu falei assim, não, eu esqueci minha bolsa. Aí ela, o seu José falou que viu você no salão. O que você tá fazendo aqui ainda? Aí eu falei, eu esqueci minha bolsa. Aí ela, no salão? O quartinho não fica lá no fundo? Aí eu, sim, mas eu esqueci minha bolsa, cara. Eu só vim pegar minha bolsa, qual o problema? E nisso que eu tava conversando com ela, o homem que era o que chegou veio até a gente. Eu tava de costas, porque eu tava já saindo, né? Ela catou meu braço, eu já saindo. E aí ele veio e falou assim, algum problema? E aí eu virei. Nisso que eu virei, ele fez assim. Ele fez assim pra mim. Aí eu, oi, eu sou a Vitória, prazer. Aí fiz assim com a mão e ele assim, ó. Aí eu, tudo bem com o senhor? E eu, assim com a mão pra ele pegar, né? E ele ficou parado olhando pra mim e eu assim. Aí ele, ela é o que sua? Aí eu, funcionária, sou funcionária dela, né, Ravena? Aí ela, sim, minha funcionária. Aí ele, não pode ser, não pode ser. Aí eu olhei pra cara da Ravena, tipo assim, né?
Aí ela, mas enfim, ela já tá indo embora. Foi um prazer conhecer ele, né, Vitória? Aí eu, sim. Aí ele, Vitória? Vitória. Aí eu falei, foi um prazer, eu já tô indo embora, viu? Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu olhei pra minha tia. Aí a minha tia, 18. Aí eu, 18? 18. Aí ele, 18 anos? Aí eu, sim. Aí ele, desculpa, eu te confundi com uma pessoa, então. Vai com Deus, viu, filha? Você pode vir aqui um minutinho pra gente conversar sobre um assunto importante? Que tá tendo uma desavença ali, eu tô com uma opinião e eles estão com outra. Eu sei que a sua opinião vai ser igual à minha, vai contar bastante. Aí eu... Então tá, né, gente? Então tchau, então. E aí, gente, fui embora. Fiquei sem entender nada, fiquei assim... Que isso que aconteceu aqui? E aí fui pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, fui dormir, beleza, fiquei com isso na cabeça, mas assim, não lembrava de onde, não conhecia aquele homem, não lembrava de onde eu conhecia o menino que tava com ele. Ele também teve uma reação, acho, sei lá, se ele me confundiu, sei lá. E aí fui pra casa, fui dormir, passou outro dia, passou 2, 3 dias, teve outra reunião de outros caras. A Cassandra não pôde ir, então eu não falei com ela. Quando foi final de semana, ia ter uma reunião com os outros caras. Então foi 3 reuniões na semana, né? E aí minha tia marcou com eles lá no bar. E aí a Cassandra foi, foi na sexta, ela foi. E aí ela veio conversar comigo. Aí eu falei, e aí, cara, o boy que tava aquele dia? Aí ela, ai, menina... Não peguei ele, acredita? Peguei o pai dele. Aí eu falei, por que tu não pegou ele? Sei lá. Ele não se interessou por ninguém, não. Acho que ele é bem casado, viu? Tem uma aliança enorme no dedo. Aí eu, fiel? Eu fiquei surpresa porque lá a gente tava acostumada com homens que não era fiel. Que iam lá, casados, e acabava ficando com as meninas. Eu falei, fiel? Ela, fiel. Chocada, aquilo ali é pra casar. Eu falei, ele já é casado, né, amiga? Ela, verdade. Aí ela, mas eu tô apaixonada, tá? Vou falar pra você. Apaixonei no cara, muito gato, educado, respeitoso. Chocada. O pai dele, minha filha, engraçado. Eu falo, merda. Mas pelo que eu entendi, o cara, eu falei, porque você entendeu nada, né, amiga? O que a Ravena fala? Aí ela, que a gente é cega, muda e surda. Eu falei, pois é. Aí ela, então, não tá mais aqui quem falou, vou embora, viu, amiga? Falei, beijo, vai com Deus. Ela foi pra casa dela e beleza, gente. Passou-se um mês nessa rotina, tendo 2, 3 reuniões na semana. Nunca mais vi aquele cara, muito menos o filho dele. Tô dando uma resumida porque, assim, a história começa agora. Entendeu? Porque até então eu tive que resumir muita coisa porque foi ao longo do tempo, entendeu? Não foi tipo algo, papo aconteceu, não. Foi algo ao longo do tempo. Então por isso que eu tive que dar uma resumida, porque senão ia ficar muito longo, com muitos detalhes. Sei que vocês amam detalhes, mas eu gosto de contar detalhes importantes. E aí, beleza, passou um mês e meio ali dessa rotina deles indo ali. Até que teve um dia que teve mais uma vez uma reunião e só veio dessa vez o menino. E aí ele chegou, a minha tia não pediu pra me sair nesse dia, pelo que eu entendi, só era pra me sair quando fosse o pai daquele menino, entendeu? E ela também me falou, mas creio eu que é porque ele tinha fugido, enfim, não sei se era da cadeia, não sei se era do que ele tava fugindo, mas ele tava fugindo. E aí não era pra mim ter contato com ele. Não sei porquê, eu entendi que a minha tia queria me poupar, me resguardar. Principalmente porque quando eram pessoas muito da pesada, a minha tia não deixava eu ficar por ali, porque ela tinha muito medo das pessoas descobrir que eu era sobrinha dela, né? Que ela me criou. Porque ela mexe com isso e aí todo mundo acha que ela não tem família nenhuma. E ninguém é nem doido no morro de abrir a boca e falar que ela tem eu, né? Que eu sou a única família dela. E ela é minha única família.
Então ninguém sabia, entendeu? Dos negócios.